Ronaldo era o meu herói. Eu adorava assistir jogadores como Zidane, Ronaldinho e Rivaldo, mas Ronaldo foi o melhor atacante que eu já vi. Quando eu era jovem, eu o assistia e dizia a mim mesmo: quero ser exatamente assim, o jogador que faz a diferença, a luz que brilha, simples assim. O que mais me deu problema entre todos foi Ronaldo, o brasileiro, o protótipo do jogador perfeito. Tinha potência, velocidade, intuição, técnica, rapidez. Era um jogador que te deixava boquiaberto, parecia criado em laboratório. Ronaldo pra mim sempre será o melhor de todos. Ele elevou o futebol a um outro nível. Clã, eu já falei de muitos craques aqui no canal, mas esse cara foi diferente. Pra quem acompanhou os lances dele sabe do que eu tô falando. E pra quem nunca viu, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final pra ver os lances de um cara que, se não fosse as lesões, poderia sim ter sido o maior da história. E é claro que eu tô falando de Paulo Henrique Ganso. Não, mentira, tô zoando. Mas falando sério, mano, deixa seu like e se inscreve no canal, porque hoje eu vou falar sobre um cara que mudou o futebol. O início astronômico. Ronaldo Nazário se tornou profissional com 16 anos e já em seu início de carreira demonstrou ser diferenciado. Após ser o artilheiro de um torneio sub-17 com a seleção, somado às suas atuações pelo Cruzeiro naquele ano, Parreira deu a ele uma chance na seleção principal em março de 94, às vésperas da Copa do Mundo, em um jogo contra a Argentina. E Ronaldo mostrou que poderia atuar em um jogo de alto nível e foi convocado para a Copa naquele ano. Porém, durante os treinos lá nos Estados Unidos, ele não agradou muito o treinador, que não o utilizou nenhuma vez. E mesmo sem ter jogado aquela Copa efetivamente, Ronaldo já era comparado com Pelé, que também tinha jogado sua primeira Copa aos 17 anos. Só que, a gente sabe que com Pelé foi diferente. Mas só por isso a gente podia ver que ele tava jogando um futebol absurdo, mano. Tanto que ele tava numa seleção com Romário, Bebeto, Cafu, Raí, Mazinho e diversas outras lendas do futebol brasileiro. E em uma transferência de 6 milhões de dólares, Ronaldo deixou o Cruzeiro no dia 1º de agosto de 1994, após uma passagem de 44 gols em 46 jogos. Sua ida para a Europa. Após uma temporada muito boa no Brasil, ele fez uma ainda melhor em terras holandesas e mostrou que seria o fenômeno por onde passasse. Em 57 partidas pelo PSV, ele marcou 54 gols, sendo 30 na liga, o que lhe rendeu a artilharia da competição. Mas já naquele ano, seus primeiros problemas no joelho começaram a se manifestar. Porém, sua primeira cirurgia só aconteceu em fevereiro de 96. E de acordo com os médicos, sua recuperação deveria ser lenta. Disseram que ele teria que ficar pelo menos 4 meses longe dos gramados para se recuperar. Mas no final de abril, ele já estava de volta e com sede de jogar bola. Só que o técnico o deixava na reserva, e isso irritou demais o brasileiro, que acabou indo para o Barcelona. E essa foi uma excelente decisão em sua vida. Na Holanda ele tinha como rival o lendário time do Ajax, que tinha sido campeão mundial para cima do Grêmio. Lá na Espanha, ele tinha um equilíbrio maior entre as grandes potências. Sua temporada no time catalão rendeu 34 gols em 37 jogos e o título de melhor jogador do mundo pela primeira vez. Ronaldo alcançou o topo do mundo com apenas 20 anos de idade e foi o jogador mais jovem a alcançar essa marca. Só lembrando que o título de melhor do mundo acontece no final do ano, que pra gente é o final da temporada, mas pra eles é metade da temporada. Então por isso que fica meio confuso a gente falar de uma temporada no futebol e 2 anos diferentes. A única temporada que Ronaldo ficou no Barça foi a 96-97, onde ele conquistou a Liga, a Chuteira de Ouro da UEFA, a Copa do Rei e a Recopa Europeia. O R9 estava muito feliz no time catalão, mas tinha um certo time que estava disposto a gastar muito dinheiro para ter ele no elenco. Na época, a Internazionale pagou sua multa rescisória de 32 milhões de dólares. Lembrando que na época isso era realmente muito dinheiro. E na temporada seguinte, o fenômeno se tornaria oficialmente o fenômeno. A mudança de tudo. Esse período na vida de Ronaldo é muito complicado de se definir, porque ele estava vivendo seu auge e jogando um futebol lendário. Era uma fase incrível,
mas ao mesmo tempo coisas realmente ruins aconteceram com ele. E essa é a parte mais importante da carreira e talvez da vida dele. O fenômeno estava entrando na temporada que o prepararia para a Copa do Mundo, um período de muito trabalho, esforço e dedicação. Ronaldo estava um pouco decepcionado em deixar o Barcelona, mas feliz com o novo desafio na Itália. Mesmo sem conquistar a taça italiana, que era uma prioridade, já que eles não ganhavam a Liga fazia 7 anos, com os Nerazzurris ele conquistou a Liga Europa e após ter recebido pela segunda vez consecutiva o título de melhor do mundo, os italianos o apelidaram de Fenômeno. Ele estava em uma ascensão grandiosa. Chegou na Copa de 98 com muito status. Todos queriam ver aquele Brasil de Rivaldo, Ronaldo, Dunga, Cafu, entre outros jogadores. Todos tremiam diante daquele ataque que era o mais forte da época. Porém, a primeira grande polêmica da vida de Ronaldo seria justamente naquele 12 de julho de 1998, quando, por razões desconhecidas, o camisa 9 convulsionou logo antes da final contra a França de Zidane. Seu desempenho dentro de campo foi notavelmente menor do que o normal, e os franceses venceram por 3-0 em um jogo que foi responsável pela primeira fake news ou não da história do esporte e a maior teoria da conspiração do futebol até hoje. Eu tô falando da famosa carta que dizia: se as pessoas soubessem o que aconteceu naquela Copa, ficariam enojadas. E se vocês quiserem que eu fale sobre essa teoria da conspiração aqui no canal, deixa nos comentários, mano. Ainda mais que em 2018, Michel Platini afirmou, mano, que ele manipulou as escolhas das chaves para que a França não pegasse o Brasil antes da final. E inclusive, eu recomendo que vocês assistam um documentário chamado Le Bleu, tá escrito aqui na tela, Les Bleus, que mostra que essa teoria pode não ser apenas uma teoria, mas pode ser verdade. Depois da Copa, ele não fez uma boa temporada com a equipe italiana. Novamente fracassou em trazer o título da Liga, e após várias decepções, ele ainda lesionou seu joelho direito em uma partida contra a Lecce. Ficou fora por 5 meses em uma recuperação lenta. Mas o pior aconteceu no dia 12 de abril de 2000, quando no seu primeiro lance, em sua partida de volta de lesão, Ronaldo arrancou em direção ao gol e um estalo mudou sua vida. Cara, sabe quando a gente vê aqueles vídeos de jogadores que partiram em campo? É esse mesmo sentimento mórbido que eu tenho quando eu vejo essas imagens do Ronaldo. Parece que foi ali, naquele momento, que morreu o cara que seria o maior da história. Depois daquilo, o Ronaldo foi sim um grande jogador, mas com certeza não foi o que ele realmente poderia ter sido. Aquele choro não era apenas de dor, mas sim de alguém que sabia que algo muito grave tinha acontecido. Após 2 anos de fisioterapia e poucas atuações para poupar o jogador de ter que largar o futebol pro resto da vida, o Fenômeno fez jus ao seu apelido e em 2002 fez algo realmente fenomenal. Após tanto tempo sem poder jogar em alto nível, após tanto tempo de incerteza, de receio, a Copa do Mundo de 2002 seria o maior palco que Ronaldo tivera em toda a sua vida. Seu apogeu. Dá pra fazer um vídeo inteiro só falando dessa Copa de 2002, que pra mim foi a melhor Copa que a seleção brasileira já fez em sua história. Mas vamos focar só no que o Ronaldo fez. Como eu disse, ele tinha ficado 2 anos sem jogar de verdade. Muita gente contestou a convocação dele. A cicatriz em seu joelho deixava claro que ele nunca mais teria a explosão de antes. Mas graças a Deus que sua técnica e letalidade continuaram intactos. E naquela Copa, a Alemanha tinha tomado apenas 1 gol e tinha a melhor defesa e o melhor goleiro do campeonato, o goleiro menos vazado. Inclusive, o Oliver Kahn foi considerado o melhor jogador da competição. E para quem não conhece, mano, o Oliver Kahn, ele foi um dos melhores goleiros da história. E agora, com vocês contextualizados sobre o tamanho que a Alemanha tava, Ronaldo só precisou de
30 minutos para marcar 2 gols nessa defesa que se dizia intransponível. Ele foi o artilheiro da competição com 8 gols, impressionou o mundo com suas atuações e aos 26 anos o fenômeno conquistou seu 3º título de melhor do mundo, ganhando de Oliver Kahn e Zidane. Após isso ele passou pelo Real Madrid e Milan, seus maiores rivais anos antes. Pelo Real, ele ganhou um Mundial e uma La Liga. Fez parte do lendário time dos Galácticos e na metade da temporada 2002-2003 ele chegou ao Milan, mas não pôde disputar a Champions pelos rossoneiros, já que tinha disputado pelo Real Madrid. E isso fez com que ele participasse do time campeão da Champions, mas não pôde agregar esse título para sua carreira. Ele ainda quase jogou no Flamengo, o seu time do coração, mas após o Milan, ele foi para o Corinthians e em fevereiro de 2011, Ronaldo declarou que não suportava mais as dores e que havia perdido para o seu próprio corpo. Hoje ele tem 43 anos, é sócio majoritário e presidente do Valladolid, é o 2º maior artilheiro de todas as Copas, 2º maior artilheiro da seleção brasileira e vive uma vida tranquila na Espanha. Ronaldo tem diversos projetos para ajudar pessoas ao redor do mundo e mesmo tendo deixado de ser um fenômeno dentro de campo, ele acabou se tornando um fenômeno fora dele. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, mano. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo que sai todo domingo ao meio-dia. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo pros seus amigos, na timeline do seu Facebook, etc. E também me segue lá no meu Instagram, que é o @edugeek, mano. E dá pra gente trocar uma ideia, você pode me mandar sugestões de vídeo. Enfim, é nóis demais, meus queridos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e é nóis.